Hoje vamos falar de Kveik, vamos fazer uma cerveja simples usando Kveik e vamos desenrolar umas ideias em cima disso. Vem comigo, cerveja pra nós. Salve rapaziada, Shimaster na área mais uma vez e vamos desenrolar as ideias. Se passar algumas moscas, que não liga porque essas infernas dessas moscas já não sei mais o que fazer. Essa porcaria invade tudo. Eu mato, mas não adianta. A parada é o seguinte, ó. Hoje vamos falar da Kveik, vamos usar a Kveik, vamos fazer uma cerveja usando a Kveik, mais especificamente a Scary, mas quase todas têm a mesma pegada em termos de reprodução, temperatura. Todos os dados, quero que você entenda que tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta e todos os dados colhidos foram pela internet, porque eu não vou na biblioteca ficar procurando nada, porque nem existe mais biblioteca. É o seguinte, a Kveik, colhida por cima pelo Krause ali, você faz a sua secagem e não é o nosso caso aqui. Nosso caso é usar. Então o que eu fiz? Eu peguei seca, propaguei e agora vamos usar. E tem algumas coisas, alguns dados que a gente tem que falar. Que eu digo, não é verdade absoluta, são tudo dados colhidos, cada um tem sua forma de ler, interpretar. Então eu trouxe para vocês aqui como é que funciona a bagaça para você entender. A Kveik, se mantida em temperatura ambiente, ela faz um trabalho muito rápido de fermentação. Porém, o que é temperatura ambiente? Conhecemos por temperatura ambiente nossa casa. Certo? Só que não funciona bem assim. Minha casa não é sua casa não é a casa do outro que está no outro lugar do planeta ou do vizinho. Então, a Kveik tem dados de atuação dela, eu vou dar ensinamentos banda larga para você entender. Então nada aqui vai ser linear. Assim como a temperatura não é linear em todos os cantos que a gente está, os dados também aqui e a forma de pensar e de passar o ensinamento também não vai ser linear, vai ser banda larga. Então saca só, tem dados de atuação dela que se você conseguir manter na temperatura de 32 graus, ela vai fermentar muito rápido. São 48 horas e sua cerveja vai estar fermentada. Só que a gente não consegue isso. A gente consegue colocar a cerveja lá e de repente a gente trabalha em cima da temperatura que Deus dá. É o que eu falo. De repente você começa, inoculou na temperatura, dependendo do horário, vai decorrer do dia, vai aumentar essa temperatura. Quando chega a noite a temperatura vai abaixar, que isso é o normal. Então é o seguinte, trabalhando em cima disso a gente entende mais ou menos qual que é a ideia que é para ser passado. No caso dela, ela tendo essa oscilação, ela não gera compostos igual as outras normal, esse lance de a levedura se estressar. Porém, a Kveik, se mudado a temperatura, caindo a temperatura, ela começa a se tornar uma levedura quase igual às outras. Então, assim, quando a gente compara Lager e Ale, a gente fala Ale alta temperatura. Quando a gente fala Kveik, 32, 35, 40 seria alta temperatura. Abaixo disso, para uma Kveik, seria baixa temperatura. E quando a temperatura é baixa, ela começa a ficar mais lerda, mais lenta também. Então, assim, ela tem melhor atuação, isso são dados, por isso que eu falo, não tome como verdade absoluta, pesquise para você entender. Então, são dados que falam que a melhor atuação são 32 graus linear. Então, ela pode oscilar? Pode, sem problema nenhum, não tem essa de se estressar, não vai estragar a sua cerveja, só que se você manter ela linear em 32, você vai ter uma fermentação de 24 horas. Então, para nós que vamos usar a temperatura ambiente, que cada ambiente é diferente, também vai ser uma fermentação diferente. Porém, em qualquer circunstância, ela vai ser rápida se comparada a outra. Mas se você pegar e colocar numa temperatura mais baixa, ela se torna igual às outras. Estamos entendidos? Então, aqui é o seguinte. Vou fazer uma cerveja em cima disso. Então, assim, eu vou passar a receita por passar, porque o intuito aqui não é bem a receita em si. O intuito é a Kveik. Então aqui eu vou usar 3,5 kg de malte Pilsen, vou usar 250 gramas de malte Munich,
vou usar 110 gramas de malte Chateau Melano com caruncho. Caruncho vem de brinde. 1 kg de flocão. Vou usar o lúpulo Magno. Eu ainda vou pesar para ver o tanto que eu vou colocar, que eu vou falar para vocês. E vou usar a levedura Kveik em cima de um starter. Então eu propaguei. Agora eu vou fazer o starter, como eu não uso no chill. Depois eu inoculo. Até aí tudo bem. Outra coisa que eu tenho que falar é assim, ó. A Kveik, conforme ela trabalha, eu peguei dados já existentes, então vou falar para você. A Kveik, como ela trabalha muito rápido, a tendência dela também é expulsar o que você tem de amargor, expulsar o que você tem de aroma na sua cerveja. Então, digamos que você faz uma fermentação com Kveik, eu particularmente aconselho você que gosta de uma cerveja aromática fazer dry hopping. Por quê? Porque você sabe que no final da fervura você pega um pouco, mas não é grande coisa. Quando você quer uma cerveja bem aromática, você parte pro dry hopping. Então, sem segredo. Baixou pro cold, é sem segredo. Ela já vai estar parada, já vai estar em estado de dormência por causa do frio. Então você faz o seu dry hopping suave. Para amargor, mais ou menos você tem que ter ideia que se você planejou uma receita e você coloca lá, você copiou certinho a receita, porém a sua receita não veio para Kveik, sacou? Aí você fala, é a mesma coisa, não é. A tendência dela é tirar o amargor, expulsar tudo aroma, amargor na hora da fermentação. Então você comece, quem quer usar Kveik aí, é só uma ideia que eu estou dando. Por exemplo, se a sua receita, você olhou lá, S05, estou acostumado com S05, começa a partir, mano, se a sua lupulagem lá, você não muda o horário da lupulagem, mas talvez você mude um pouco a quantidade. Então, 25 gramas que está na minha receita, eu vou pôr 30, prevendo que ela vai fazer essa expulsão e talvez a cerveja não fique, assim, o esperado. Mas esse conselho é um conselho bem legal para quem já faz coach, para quem faz primeiro, para quem faz cervejinhas leves, muito leve, que já a carga de lúpulo já é bem pouca. Então, começa a pensar, é cabeça pensante. Começa a pensar que ela vai realmente expulsar. Entendeu? Então fica a dica, vamos partir, vamos fazer a cerveja. Podemos chamar a cerveja de uma falsa lager, porque eu estou usando a Skrar, que ela vai abaixar bem, ela vai fermentar bem, esse é o intuito, tudo que eu li sobre ela. E de repente ela dá uma clarificada legal também, sem você fazer uso de gelatina. Isso, como é a primeira vez que eu estou usando, a gente pode estar fazendo depois para ver o resultado. Porque de qualquer forma eu vou fermentar fora da geladeira, mas eu vou fazer o cold na geladeira. Isso aí é fato, porque eu quero que ela limpa tudo, o máximo possível. Vendo isso, sabendo, porque daí eu estou conhecendo ela, sabendo do resultado, aí eu posso ver se eu uso gelatina ou não na minha cerveja. Beleza? Então vamos nessa. Acompanha nós aí. E toma ali flocão, ó. Que é o seguinte, ó, já prevendo que a levedura, que ela vai comer, igual eu expliquei, os aromas, mas eu vou pôr só no de amargor. Então para 20 litros de cerveja eu vou colocar 30 gramas de Magno. A 40 minutinhos de fervura. Depois vamos ver o resultado, irmão, vamos ver. Aqui é o seguinte, ó. Por que eu falo temperatura que Deus deu? Aqui na minha cidade agora, nesse momento, está chovendo e está 21 graus, temperatura ambiente. Vou inocular a levedura e vou colocar uma cobertinha para ver se rola aí. Para ficar na temperatura mais altinha. E vamos ver o que vai dar. Vamos colocar uma cobertinha e deixar a bichona aí. Tem coisa que a gente não pode controlar, então... E é o seguinte, vamos monitorar ela. Está acontecendo. Aí, vamos deixar ela assim, ó.
Só o airlock de fora. E deixa ela aí. Tá embalsamada. Aqui é o seguinte, ó. 2 horas depois, mesmo estando frio, chovendo, eu dei uma encapada, mas não chega nem a pau nos 30 graus. Ela já tem uma pequena atividade. Começou de vez em quando a dar uma borbulhada. Sacou aí? Bem de leve. Agora um pouquinho mais rápido, mas nada fora do comum, por quê? Porque tá frio, tempo chuvoso. E 24 horas depois ela continua no seu árduo trabalho. E aqui tá frio. Salve, salve, insetos malignos e acetônicos! Tô aqui de volta para o seguinte, nossa fake ladder. Agora com rótulo. Veja bem, coisa linda. Olha só. Ó. Agora eu tô metido. E vou falar uma parada. É o seguinte, tem um brother aí que não quer aparecer, que resolveu fazer um patrocínio pra gente, gosta do conteúdo do canal, gosta da nossa pessoa, e ele não gosta muito de aparecer, ele quer fazer bondade sem aparecer, muita virtude desse mano. E é o seguinte, meu, ele junto com a agência do cervejeiro, lembra lá que eu tinha a minha logo feita nas coxas, porque quando eu comecei o canal nem tinha como fazer, e ainda não tem. O que aconteceu? Cada um arcou com a metade. Olha que bonito. Olha que coisa linda. Olha só. Ó. Cara. Patrocínio, cara. Aí os caras resolveram fazer uma bondade. Falou, mano, vou mandar pra você. E, cara, magnífico. Adorei a arte que os caras da agência de cervejeiro fez. Veja só a competência. Eu sou um cara que muitas coisas, eu meio que, se tratando de mim, eu quero aprovação, eu quero aprovar, eu quero olhar e quero aprovar. Eu sou muito daqueles que faz um pouco das coisas do meu jeito, do jeito que eu acredito. Mas veja bem, cara, eu não dei nenhum pitaco nesse rótulo. Eu não dei, te juro. Não falei nada. Simplesmente, os manos conversaram entre eles, evoluíram, mandaram e falaram: o que você acha? Eu falei, mano, extraordinário. Se você prestar atenção aqui no desenho, cerveja pra nós aí, ó, você vai entender. Você vai entender por que tem tudo a ver comigo. Quando eu falo que tudo tem que ser pra todos. Os caras meio que assistiram meus vídeos, viu meu perfil de pensamento e desenrolaram. Então só tenho a agradecer. Agradeço demais ao mano que deu uma moral pra gente. Agradeço demais a agência de cervejeiro. Cara, gostei demais do resultado. Acho os caras super competentes. Aqui, ó. Meu, os caras fizeram tudo. Eu tô sem óculos, mas eu li. Tá escrito aqui, produzido e vazado por Cerveja Pra Nós. Os cuidados, a temperatura. Aqui, ó, onde você coloca o ABV, você coloca a graduação alcoólica, o estilo da cerveja, o IBU. Cara, que top demais. Coloração. A única coisa que não colocaram foi que a validade colocaram aqui, cara, ó. Beba bem, beba melhor, com moderação, destinada a pessoas de 18 anos. Cara, muito foda, adorei demais. Só tenho a agradecer esses caras pela força, por ter feito uma parada que eu não imaginava que ia ficar tão bom. Mas agora eu vou falar. A única coisa que pecaram foi que eu falei para escrever, quando perguntaram se eu aprovo, eu falei assim, escreve no cantinho assim, gelar em pé, chifrudo. Aí não obedeceram eu, mas eu queria que colocasse, gelar em pé, chifrudo. Pra você entender, né? Olha, cara, que foda. Adorei, adorei, adorei. Só tenho a agradecer de coração. É o seguinte, a nossa fake lager, que passou por momentos
críticos e desagradáveis, a verdade é essa. E é o seguinte, eu vou tomar agora que eu não tive tempo, mas teve uns exibidos aí que já tomou e falou que gostou. Vai fazer o que, né? Eu não tive tempo porque eu tô na correria aí. Aí que acontece, o mano tomou, os mano aí falou, cara, ficou legal pra caramba. Copo sujo, problema meu. Ó, como que ficou. Não, já faz um tempo que eu fiz ela, né? Então, a carbonatação tá bem nervosa, mas era pra estar mais calma, aqui já faz um tempinho. Vou falar pra você. Mano, cara, eu sinto assim, um dorsorzinho bem rasgadinho no fundinho, assim, que eu acho que não vai interferir em nada. Creio também por ter usado já ter feito várias cervejas de vários maltes, assim, eu acredito que assim, o envelhecimento um pouquinho de dias a mais poderia ficar melhor. Eu falei que faz tempo que eu fiz, mas não faz tempão. Eu digo faz tempo porque a gente costuma fazer e já tomar fresca. Então ela tem um dorsorzinho assim que eu já estou acostumado, que eu sei que dentro da garrafa ele vai sumir. Isso acontece muitas vezes quando eu já usei Chateau Melano, algum excessinho de caramelo, poucos dias de prime, dependendo se não tiver muito calor, eu consigo pegar isso. Só que é o seguinte, é uma coisa que eu sei que vai abaixando. Cara, a cerveja ficou legal. Não vou falar que ficou espetacular. Cada gosto um gosto. Mas ficou legal. Ficou característica de lager. Mas ficou assim, como que eu vou falar? Um pouquinho mais do que a de boteco, digamos assim. Oi, cremosinha. Gostei. Vamos falar umas paradas. Tá chovendo, mas não tem problema. Vou tentar falar meio alto. A parada é o seguinte. Quando você for usar a Kevai que tiver com pressa, não seja burro igual eu. Não seja tonto igual eu. Vai lá no seu celular. Procura saber como é que vai estar os dias. Como é que vai estar o tempo por alguns dias. O que aconteceu comigo foi que eu fui emocionado. Cheguei chegando, fiz. Quando eu fui inocular a levedura, já estava chovendo. No outro dia já estava mais frio. Isso não foi legal. Assim, não teve problema. O funcionamento da levedura aconteceu do mesmo jeito, 100%, atenuou da hora. A OG dela eu comecei com 1040 e a FG finalizou com 1009. Então foi 4% de álcool que a gente espera de uma cervejinha leve, cerveja para tomar bastante. O problema é que foram 4 dias, apenas 4 dias. Tudo bem, foi rápido se comparado à outra, mas foi devagar se comparado ao poder que a Kevai tem. Aí, meu velho, eu te digo, dá para manter a temperatura em 30 e tantos, em 32? Dá, mas cada um se vira. Eu não quis. Simplesmente, eu poderia fazer o quê? Desocupar a geladeira, manter ela fechada, inoculado ali com 35 graus que seja, e fechado, ela ia trabalhar nervosamente. Só que eu não quis, eu deixei aqui no tempo. Aqui a garagem tem o portão que é normal, ventila. Aqui a lateral, que vocês estão escutando a chuva, também ventila. Então, provavelmente ela vai esfriar, a temperatura vai cair. Embora eu coloquei a cobertinha, mas eu não fiz força para estar colocando nada que aquecesse e que mantesse a temperatura. Mas fermentou normal, fermentou, tranquilão. Não gera, que nem já falam por aí mesmo, não gera super ésteres e super frutados e não estressa a levedura. Porém, eu senti esse dorsorzinho que eu estou falando, que também não incomoda. Eu tô assim, faço já cerveja, não usava Kevai, mas assim, eu penso e analiso que ela não seja milagrosa, igual tanto se fala por aí. Mas
Ela existe sim a expulsão do lúpulo, porque eu já fiz cerveja nessa pegada, com apenas 30 gramas de lúpulo para ficar super leve, ficou um pouco mais pegada. Então, no caso dela, ela expulsa sim o amargor, mas ficou mais puxado para o neutro, mas não tão neutro. Tá sabor, tá amargor, na verdade. E aqui, ó, você sente um pouquinho de... igual aquelas lager de boteca cheiro, entendeu? Embora ela seja uma fake lager. Mas vai adjunto, vai um monte de coisa. Mas aqui, ó, não atrapalha tomar. Se eu fosse... É o seguinte. A gente fez uma cerveja na casa do Paulinho, onde ele pediu, ele queria ver o resultado da Kevike, queria ver como funciona. A gente fez uma cerveja, coloquei também 30 gramas de lúpulo, mas de outro lúpulo. E é o seguinte, vamos ver. Se por acaso ela realmente ficar nessa pegada, pelo fato de eu não fazer chill, o que eu vou fazer? A próxima vez que eu fizer, se eu for repetir alguma coisa parecida, eu vou aumentar um pouquinho a carga de lúpulo. Não vou colocar muito. Mas se eu usei 30, pretendo usar entre 35 e 40. Por quê? Para ela ficar com essa mesma pegada. Que é uma cerveja que dá para você tomar várias, sem enjoar, sem ficar muito bebaço. Ela foi 4% de álcool. E é o seguinte, clarifiquei sim na gelatina. Só não fiz cold de 800 anos, 800 dias não. Mas eu clarifiquei na gelatina, não ia clarificar, mas eu estava com um pouco de pressa de invasar, para mim estar fazendo outro esquema, porque as pessoas sabem o lance de vídeo, agora não porque sujou a borra aqui um pouquinho. Mas a rapaziada tá ligado, né? A gente faz vídeo, então um trator é um rolo compressor. Tem que se adianta um lado para depois fazer as coisas particulares também. Então é o seguinte, estamos aí. Fake lager fake. Ó. E vamos. Vamos pra cima. É que nem eu falei. Próxima vez eu coloco um pouquinho mais, porque na casa do Paulinho eu coloquei mais do starter no meu aqui. Foram, se eu não me engano, 250 ml. Na casa do Paulinho eu já coloquei, não me disse exatamente, mas já coloquei bem mais. Entendeu? Por quê? Porque daí eu bebo essa lá, quando ficar pronto eu bebo lá. Então mais ou menos já vou... Tudo bem que eu não marco no caderninho, né? Tipo, tudo que eu faço. Eu não marco. Mas de repente eu já vou tendo aquela ideia, tipo, acho que é melhor, que é melhor, que é melhor. Porque aqui é doidão, aqui é panicoso, aqui é 100% locossauro. Entendeu? Então é o seguinte, tamo junto, cerveja pra nós. Obrigado ao meu mano que contribuiu comigo, ó. Obrigado à agência do cervejeiro. Mano, muito foda, sem palavra. E outro, eu nem conheço os caras pessoalmente, mano. Mas o tratamento foi VIP, só tenho a agradecer. Sem palavra. E obrigado a todo mundo pelo fortalecimento. E vamos que vamos, e vamos pra cima. E cerveja pra nós. E fake lager fake. E beijo pra todo mundo.